A paz do Senhor Jesus Cristo a todos amados, queridos ouvintes da palavra do dia. Deus abençoe sua vida e que hoje também possa ser um sábado de bênção para todos os ouvintes. E maravilha de Deus, né? Ontem o Senhor mandou a palavra dizendo sobre a restituição, sobre renovação, né? Aquele que estava doente vai sair da Santa Casa, vai para casa restituída, abençoada, sua saúde. O Senhor falou que era dia de cura, dia de bênção. Glória a Deus, né? E a gente pôde ver, eu estava vendo as mensagens nos grupos de oração, né? E vi que uma pessoa que teve AVC, há dias que estava doente, enfermo, estava dizendo, estou voltando para casa, bem, né? Teve alta. E isso foi bênção. E a palavra do Senhor se cumprindo, né? Muitos e muitos também serão abençoados hoje, nesse dia de sábado. Glória a Deus. Há muitos que, como eu sempre digo, aos sábados já assumiram os seus compromissos e não conseguem meditar nas coisas do Senhor. O Senhor diz que é para lembrar do sábado, para santificar, para nós se santificar, para nós buscar o Senhor. Mas é o contrário. Aos sábados as pessoas pensam mais no descanso, no final de semana de passear, do lazer, né? É muito difícil nessa época de hoje as pessoas pensar no espiritual, no jejum, né? Aonde que estão as igrejas hoje a fazer as consagrações? Nem no sábado, muito menos no domingo. Não querem nem saber. Querem saber de se saciar a sua carne no sábado e no domingo. E o Senhor diz que são os estatutos, né? São os estatutos perpétuos. Não foi abolido por Jesus. Há muitos que dizem que Jesus aboliu. Não tem nada de aboliu, não. Ele fez, está mostrando para a gente como é que tem que fazer, né? Graças a Deus, bem-aventurado aqueles que se importam com a sua vida espiritual. Tem muitos que não se importam com a sua vida espiritual e também já vai levando os outros junto também, né? Cria os filhos à solta, cria os filhos de qualquer jeito, ensinando os filhos a se afastar da casa do Senhor, aí depois choram lágrimas de sangue. Aí vai correr atrás dos irmãos, para os irmãos levantarem de madrugada, jejuarem pelas suas vidas, sendo que é para essa pessoa fazer isso, é para ela fazer isso, né? Irmãos, vamos estar lendo a palavra do dia no Salmo 142. Diz assim, ó, a oração no meio do grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor e com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o seu nome. Os justos me rodearão,
pois me fizestes bem. Glória a Deus por essa palavra, da qual Davi estava orando a Deus quando ele estava na caverna, né? E ele disse: Senhor, com minha voz supliquei a Ti. Então a gente vê que a gente precisa orar, né? Buscar Deus, clamar ao Senhor no meio de grande perigo, né? Porque nós estamos no meio do grande perigo mesmo. Ainda mais agora, nesse tempo, nessa geração, essa geração contumaz e rebelde, uma geração que se deixa desejar, né? Estamos no meio de grande perigo, estamos correndo um grande perigo espiritual, né? E muitas das vezes a gente vê assim, olhando com nossos olhos carnais, a gente acha que, né, tá tudo bem olhando por fora, né? Mas se Deus mostrar, né, realmente a verdade como é mesmo, a gente vai ver que tem tantas pessoas malignas no coração, né? Tantas pessoas rebeldes. Até pode ficar 1h30 com você, cultuando 1h30 com você, passeando, convivendo dentro de casa, mas você está no meio do grande perigo. Estamos correndo risco muito grande, não é? E outra também, não é só cristão, não. Tem muitas pessoas aí, ó. Quantas pessoas que olha as notícias, olha os jornais, né? Dentro de casa as pessoas são feridas, mortas. Quanto feminicídio, né? Quantas violências. É perigo para todo lado, não é verdade? E aí a gente vai ficar assim, você viu o perigo? Você viu o que aconteceu comigo? Mas nós vemos que Davi também estava nessa situação. Ele estava refugiado na caverna porque estava correndo, se escondendo de Saul, porque ele estava sendo perseguido. Ele estava sendo perseguido ali na sua pátria mesmo, na sua casa, não é? Mas o que ele estava fazendo? Orando, buscando a Deus, para que Deus pudesse livrar de grande perigo, né? E Davi disse: Senhor, eu derramei a minha súplica perante a sua face, eu expus a Ti a minha angústia. Então, nessa manhã, vamos estar fazendo isso, né? Expondo para o Senhor a nossa angústia. Vamos orar a Deus, pedir força para Deus, para a gente poder caminhar, né? Na presença do Senhor, porque é grande as aflições, mas nós temos um Deus vivo que pode nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, né? Vamos lembrar de jejuar, vamos lembrar de orar, porque muitas das vezes as pessoas cometem coisas e ela diz: eu não me sinto acusado. É lógico, a mente da pessoa já cauterizou. Quantas das vezes a pessoa fala assim: eu uso isso, eu faço isso, eu vou lá, eu faço isso lá, eu pratico tal coisa, eu não sinto nadinha acusado por Deus. Como que Deus vai falar para a pessoa se a pessoa ela não ora, ela não busca, ela não teme a Deus? Deus vai mostrar alguma coisa para ela? Ela vai sentir alguma coisa? Claro que não. Ela já está totalmente envolvida com o espírito da luxúria, com o espírito do pecado, com o espírito mau. Ela está totalmente envolvida e ela aceita, né? Depois vai jogando culpa até em Deus, vai acusando a Deus, falando assim que Deus não falou nada para ela, e muito menos para ele. Não, eu vou continuar assim fazendo isso porque eu não me sinto acusado. Claro que não. Está bebendo coisa do mal, está se vestindo com roupa do outro, né? Das trevas, e usando o corpo para tanta coisa horrível, e ainda fala que não está sendo acusado. Lógico que não. Jamais Deus vai acusar. Jamais. Né? A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graças aos humildes.
né? Aquele que é santo, você procura se santificar mais. Quem é sujo, continua se sujando mais. Não vai se sentir acusado mesmo. Você pode se mutilar. Deus não vai falar nada para você. Você já se entregou, não é verdade? Então a gente precisa fazer o quê? Procurar saber o que Deus se agrada. Quando a gente ama Deus, a gente procura agradá-lo, servi-lo com todo o coração. Quando a gente ama Deus de verdade, a gente procura santificar. A gente não precisa ficar, será que pode isso? Será que ele pode aquilo? Ah, eu acho que isso é pecado. Não, a gente procura a Deus. A gente procura agradar, porque todo mundo sabe que é certo e que é errado. Todo mundo sabe. As crianças já nascem sabendo o certo e o errado. É só exercitar. Todos sabem, né? Davi disse assim, ó, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Porque quando a gente está em uma situação difícil, a gente só fica esperando os outros. A gente fica esperando, ai meu Deus, será que aquele irmão não vai me ajudar? Meu Deus, será que ninguém sabe o que está passando aqui dentro? Nossa, não veio nem um pastor aqui orar por mim. Gente, eu passei uma situação tão difícil, mas não veio uma irmã do Círculo de Oração aqui na minha casa. Ai, meu Deus do céu. Ó, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Tá. Tem coisa que é nós e Deus. Deus permite que você fique sozinho. Deus permite todas as portas se fecharem. Deus permite a pessoa... Deus lança até a pessoa lá no fundão do poço para ver se a pessoa olha para cima, para o céu. Porque a única coisa que ela vai ver é o céu. Mas mesmo assim tem pessoa que abaixa a cabeça, não olha para o céu, não olha para lugar nenhum. Só fica se lamentando dentro do fundo do poço. Né? Só fica reclamando. Nossa, mas ninguém cuidou de mim. Ai, faz muitos anos que eu estou desviada, não veio ninguém me ajudar. Fica aí então. Fica aí. Fica aí dentro da caverna. Vai ficar aí. Vai acabar morrendo aí. Nós não temos que esperar por ninguém. Nós não temos que pedir socorro para ninguém. O socorro que nós temos que pedir é para o Senhor. Aí que é bom, porque aí a gente fica só nós e Deus, fica só nós dois, só nós e Deus. Aí a pessoa tem mais liberdade para chorar nos pés do Senhor, para ficar em comunhão com o Senhor e Deus levantar. Que Deus permite isso para ver se a gente acorda para a vida, não é verdade? E a gente vai esperando aí ajuda para você ver. Não é que a pessoa é ruim e não foi te ajudar. Não é que o pastor não cuidou de você, não ama você. Não é que as irmãs não amam você. É que Deus fechou isso, esse relacionamento. Até você acordar para a vida. Quando você acordar para a vida, aí todos vão te abraçar. Porque viu que você se moveu, tomou atitude, viu que você se despertou. Certo? Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, eu tentei, eu insisti, né? Eu fui orar junto, eu li a palavra junto, mas a pessoa nem deu caso, né? Então aí muitas das vezes Deus permite isso, fecha as portas de todos os lados de relacionamento para a pessoa ficar só, né? A ti, ó Senhor, clamei e eu disse, Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Lógico que sim, né? Por que muitas das vezes a gente foge dos perseguidores? Porque a gente vê eles como fortalezas.
a gente vê eles como gigante e a gente se sente pequenininho, a gente fala, nossa, agora eu vou ser pisoteado por esse gigante, né? Às vezes a coisinha é um pingo d'água, a gente já faz um monstrão, né? Às vezes é uma coisinha tão banal e a gente fala, nossa, gente, eu estou passando uma prova, né? Mas quando a gente clama a Deus, busca o Senhor, fica em paz, o Senhor tira todo aquele lixaiado do nosso coração, aí a gente olha para trás e fala, nossa, isso aí não foi nada. Isso aí não é nada, né? E Deus é maravilhoso e poderoso para ouvir e atender o nosso clamor, né? Livra-me dos meus perseguidores, porque, irmãos, né, na verdade, é difícil mesmo. A gente ser perseguido, né? A gente ser perseguido, a gente fazer de tudo e não tá bom, né? A gente muitas das vezes se sente perseguido. Tudo que você vai fazer, os olhos das pessoas estão ali em cima de você, né? Perseguindo. Tudo que você faz, a pessoa fica reclamando, perseguindo, defamando. É difícil, né? Mas também devemos lançar nos pés do Senhor. E o Senhor vai dar livramento, né, dos nossos perseguidores. Paulo diz, ai daquele que vos inquieta, ai das pessoas que ficam inquietando os outros, ai das pessoas que fazem isso, porque elas mesmo se enrolam nos seus próprios venenos, nos seus laços, né? Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tá vendo? Então o bem chega da parte de Deus, o bem está aí, né? Que é o Senhor, para te ajudar, para te dar vitória. E aí então você vai dizer e vai louvar o nome do Senhor, dizendo, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu refúgio. Ó Senhor. E aí os justos vão te rodear, as pessoas boas vão te rodear, você vai viver com várias e várias pessoas ao teu redor, pessoas justas. Sabe por que a gente sofre perseguições, a gente passa tribulações? Sabe por quê? Porque nós somos justos e muitas das vezes as pessoas ímpias, elas não aceitam a justiça do justo. Elas querem que você também seja sujo. Elas querem que também você segue o mesmo ritmo que elas. Por isso, né? Mas nós vamos firme caminhando com o Senhor, obedecendo a sua voz, procurando buscar a presença do Senhor, né? E vamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E teve um sábado que Deus mandou a palavra do dia, e eu quero contar isso para edificação. E uma pessoa chegou em mim e falou assim, eu não vou cultuar, eu já marquei um lazer, e não vai dar tempo de eu ir na igreja cultuar o Senhor, e outro dia eu vou, né? E, sabe, é como se fosse desprezar as primícias de Deus. É como se fosse assim, rejeitando os manjares de Deus para poder saciar a carne. Teve a semana inteira para comer e beber, né? Mas tudo bem, todo mundo tem liberdade, o próprio Deus dá liberdade para as pessoas. E a pessoa falou isso para mim assim, mas falou assim de um modo muito arrogante. Mas é isso aí, só que depois sobrou. Porque a pessoa foi, se divertiu,
e fez o que queria, e comeu, que não tinha nem lugar mais para colocar comida, né? Mas depois não demorou nem 2 dias. Ai, meu Deus, misericórdia, foi horrível, uma consequência terrível, A pessoa passou assim, ó, num cortadão, sabe? De abalar relacionamento, de abalar sentimento, sabe? E aí então, plena madrugada, irmã, ore por mim, por favor. Você está entendendo? As pessoas não vê o que está fazendo. Elas parece que elas ficam cegas. Se tivesse na casa do Senhor, não teria acontecido aquilo, que eu nem vou falar porque é muito feio. Feio e desolador. Feio e pesado. Pesado mesmo. Muito pesado. E nós damos legalidade para Satanás fazer destruições na nossa vida. Você está entendendo? É a esposa que vai embora. É criança sendo abusada pelos pedófilos. É casamento sendo destruídos. E sabe que o dia que mais acontece isso? No sábado. Sempre. Sempre acontece isso no sábado. E as pessoas não enxergam. E também, olha o que está acontecendo. Há muitas igrejas e estão abrindo mais. Só que o sábado, eles estão deixando a desejar. Agora virou moda não ter mais culto aos sábados. Para dar legalidade para que as famílias sejam destruídas. Eles acham que está ficando com a família para unir a família, mas não é o contrário. Está trazendo destruição para a família. Está trazendo destruição, né? Antigamente, os cultos eram terça, quinta, sábado e domingo. Era geral. Todo mundo sabia que na terça era culto de ensino e oração, quinta culto público, sábado e domingo culto público. Era 3 vezes por semana e tinha escola bíblica dominical. E eu estou ouvindo tanta coisa, gente, que está dando para espantar. E falaram para mim que escola bíblica dominical era costume dos antigos. Você está entendendo? Que oração é costume. Gente, eu não tive palavra para responder porque eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque espiritual. Eu fiquei em choque. Eu não consegui ingerir essa palavra. Não consegui. Eu fiquei pasmada. Você está entendendo? O que é uma oração, gente? A oração é conversar com Deus. Agora, se eu não quero conversar com Deus, como que eu vou viver com Ele para sempre? Se eu não quero nada com Ele. Eu não quero conversar com Ele. Se eu não quero conversar com Ele aqui, eu quero ir morar com Ele. Não, como o Senhor diz, Satanás está cauterizando as mentes e as pessoas não estão enxergando. Eu só sei de uma coisa, que muitos vão chegar na igreja e vai pedir oração porque está perdido, hein? Está perdido porque deixou passar as coisas de Deus. Espero que não seja tarde, né? Espero que não seja tarde demais para se enxergar, né? Então vamos ficar com essa meditação no Salmo 142, oração no meio de grande perigo. Nós estamos em grande perigo. Precisamos orar.
Precisamos buscar o Senhor. Enquanto nós podemos achar, invocar o Senhor, enquanto está perto, antes que seja tarde demais, né? Vamos ficar com essa palavra, vamos buscar a Deus, vamos cuidar da nossa alma, vamos cuidar da nossa vida espiritual, porque como Davi disse, olhei para a direita, olhei para a esquerda, não tinha quem me ajudasse. Vamos buscar Deus. Não vamos esperar por ninguém, não, né? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o justo Cordeiro.